Keren Bürsin está conquistando corações em 2025, e sua vida mudou completamente. Hoje vamos revelar tudo sobre a namorada atual de Keren, falar sobre os filhos, mostrar detalhes exclusivos da família e muito mais do que você precisa saber. Prepare-se porque este vídeo está recheado de informações que vão te deixar impressionado. A vida pessoal do galã turco é ainda mais interessante do que as novelas que ele protagoniza. Antes de mergulharmos nesta história fascinante, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum detalhe da vida de Keren Bürsin e de outros artistas que você adora. Agora vamos começar. Keren Bürsin nasceu em 4 de junho de 1987, em Istambul, Turquia. Filho de Pamir Bürsin, um empresário do setor de petróleo, e de Siden Bürsin, dona de casa. Cresceu como filho único em uma família que valorizava a educação e a curiosidade. Desde cedo, sua vida foi marcada por mudanças constantes. O trabalho do pai exigia viagens frequentes e antes mesmo de completar 18 anos, Keren já havia morado em 7 países diferentes. Passou parte da infância na Escócia, Indonésia, Emirados Árabes Unidos, Malásia e, por fim, nos Estados Unidos. Essa rotina nômade o ensinou a se adaptar, mas também o afastou de uma sensação de pertencimento. Em 1999, aos 12 anos, a família se estabeleceu em Sugar Land, no Texas. Lá, Keren enfrentou uma das fases mais difíceis da vida. A pronúncia incomum de seu nome, o sotaque estrangeiro e o fato de ser muçulmano o tornaram alvo de provocações na escola, especialmente após os atentados de 11 de setembro de 2001. O clima de desconfiança e preconceito fez com que ele se sentisse isolado. Em entrevistas contou que passou por um período de depressão e que por um tempo pensou em desistir de tentar se encaixar. Foi na música e no teatro que encontrou uma forma de se expressar. No ensino médio formou uma banda de rock chamada Androgen, onde tocava baixo e se apresentava em pequenos shows locais. A energia dos palcos lhe devolveu a confiança. Logo começou a participar de peças escolares e se destacou pelo talento natural. Ganhou prêmios de melhor ator em competições estudantis e percebeu que atuar poderia ser mais do que um hobby, era um caminho possível. Após terminar o colégio, Keren se mudou para Boston e ingressou na Emerson College, uma universidade reconhecida por seus cursos de comunicação e artes. Formou-se em comunicação de marketing, mas aproveitou o tempo livre para estudar teatro. Quando se formou, decidiu seguir a paixão e tentar a sorte em Hollywood. Em Los Angeles, a realidade foi dura. Sem contatos e com inglês carregado de sotaque, precisou trabalhar como motorista para pagar as contas. Mesmo assim, nunca desistiu. Entre 2006 e 2010, conseguiu pequenos papéis em filmes de baixo orçamento como First Day e Sharktopus, dirigidos por Roger Corman, que se tornou seu mentor e o ajudou a entender o funcionamento da indústria. A experiência foi difícil, mas fundamental. Em 2013, uma tragédia pessoal, a morte de um amigo de infância, o fez repensar tudo. Keren decidiu voltar à Turquia, buscando reconectar-se com suas origens. Pouco depois foi escalado para interpretar Keren Sayer na série Güneşi Beklerken, conhecida internacionalmente como Waiting for the Sun. O papel mudaria completamente sua vida, marcando o início de uma nova fase que o transformaria em uma das maiores estrelas da televisão turca. Mas o sucesso trazia desafios ainda maiores, e seria no próximo capítulo que Keren descobriria o verdadeiro preço da fama. O retorno de Keren Bürsin à Turquia em 2013 marcou o início de uma fase decisiva em sua vida. Depois de anos tentando espaço em Hollywood, foi em seu país natal que o sucesso finalmente chegou. Seu primeiro grande papel veio na série Güneşi Beklerken, onde interpretou Keren Sayer, um jovem rebelde com conflitos familiares e emocionais. A produção, transmitida pela Canal D, tornou-se um fenômeno de audiência entre 2013 e 2014, conquistando fãs não apenas na Turquia, mas também no Oriente Médio e nos Balcãs. O carisma e a intensidade de Keren chamaram atenção imediata. Ele recebeu o DLEC Award de melhor ator e o 14th Stars of the Year Award de melhor ator em cinema, consolidando-se como uma das novas promessas da dramaturgia turca. Após o enorme sucesso da série, Keren soube aproveitar o momento e diversificar seus projetos. Em 2014, estreou no cinema com Unutursun Fsuda, dirigido por Şahan Irmak, um dos nomes mais respeitados do cinema turco. No filme, interpretou o músico Erhan, mostrando versatilidade e emoção. A atuação recebeu elogios da crítica e abriu portas para papéis mais complexos. Logo depois, veio a série Şeref Meselesi, exibida entre 2014 e 2015, em que deu vida ao intenso IKLC Cedilha,
personagem que o consolidou como protagonista maduro. Nos anos seguintes, Karen manteve uma trajetória constante. Em 2017, protagonizou Buseir Arkandangelesek, Vivendo Ali Smith, um jovem boxeador em busca de redenção. A série foi premiada internacionalmente e lhe rendeu seu International Drama Award de melhor ator, um reconhecimento raro para artistas turcos. Cada projeto ampliava sua base de fãs e fortalecia sua reputação dentro e fora da Turquia. O auge mundial veio em 2020, com a comédia romântica Sensal Cap, conhecida internacionalmente como Love is in the Air. Na pele do engenheiro Serkan Bolat, ao lado da atriz Hande Erçel, Karen conquistou o planeta. A série ultrapassou 7 bilhões de visualizações nas redes sociais, foi exibida em mais de 80 países e virou tendência global. Seu desempenho o levou a receber o Golden Butterfly Award de melhor ator em 2021 e o Turk Youth Award de melhor ator. O casal protagonista Karen e Hande virou símbolo da nova geração de artistas turcos exportados para o mundo. Com a fama internacional vieram novas oportunidades. Karen se tornou embaixador de grandes marcas como Hublot, BMW, H&M, Nescafé, Nike e Under Armour. Apareceu em capas de revistas como Vogue Turquia, LGQ, projetando uma imagem moderna e global. Além do sucesso comercial, também se envolveu em causas sociais. Em 2021, foi nomeado o primeiro embaixador nacional da ONU Mulheres na Turquia para o movimento Reforçe, promovendo igualdade de gênero e combate ao machismo. Em 2024, expandiu sua atuação para a escrita e produção com The Blue Cave, lançado pela Prime Video, onde atuou e coescreveu o roteiro. O projeto marcou um novo passo em sua carreira, revelando um artista maduro e multifacetado. Mas mesmo com tanto reconhecimento, Karen ainda enfrentaria o outro lado da fama, com rejeições, críticas e períodos de dúvida que testariam sua resiliência e o fariam repensar o próprio sucesso. Nem todo caminho de sucesso é linear, e Karen Bürsin aprendeu isso cedo. Antes de se tornar uma estrela conhecida, enfrentou anos de rejeição em Los Angeles. Após concluir o curso de comunicação de marketing na Emerson College, ele poderia ter seguido uma carreira estável na publicidade, mas escolheu a incerteza da atuação. Essa decisão gerou desentendimentos com o pai, que preferia um futuro mais previsível. Determinado a provar seu valor, Karen mudou-se para Hollywood, mas o sonho americano rapidamente se mostrou mais duro do que imaginava. Sem contatos e com o inglês ainda marcado pelo sotaque turco, ele passou por dezenas de audições sem sucesso. Para sobreviver, trabalhou como motorista, fazendo bicos enquanto aguardava oportunidades. Entre 2006 e 2010, participou de produções de baixo orçamento, como Sharktopus, dirigido por Roger Corman. Embora os filmes não tenham tido grande repercussão, Karen os encarou como uma escola prática. Mais tarde, ele reconheceria que essas experiências, mesmo pequenas, o ensinaram a lidar com críticas e frustrações. Quando voltou à Turquia em 2013, o sucesso de Gunezi Beklerken o colocou no centro das atenções. Porém, o peso das expectativas logo se tornou um fardo. A indústria turca esperava que ele repetisse o mesmo impacto em projetos seguintes. Após o fim da série, Karen sentiu uma pressão imensa para escolher o papel certo, e qualquer vacilo parecia uma ameaça à sua imagem. Essa insegurança o levou a uma pausa estratégica na tentativa de entender qual caminho queria seguir. Em entrevistas à Variety em 2024, ele admitiu que chegou a duvidar de si mesmo. As recusas em audições internacionais e as comparações com outros atores o fizeram questionar se havia espaço para um artista bilingue que transitava entre culturas. O equilíbrio entre as expectativas da Turquia e do público estrangeiro se tornou um desafio constante. Séries como Yazamayanlar, lançada em 2018, receberam críticas mistas. Embora o elenco fosse promissor, a produção não atingiu o sucesso esperado, e Karen foi acusado de estar preso a papéis de galã. Essa imagem começou a limitar sua versatilidade. Alguns críticos o rotularam como repetitivo, e parte da imprensa turca afirmou que ele se tornará previsível. O público exigente e conectado começou a voltar sua atenção para novos nomes. Essa fase de menor prestígio foi um ponto de virada. Karen poderia ter se deixado abater, mas escolheu reagir. Usou os períodos de incerteza para investir em si mesmo. Passou a estudar roteiro, produção e técnicas de direção, ampliando sua visão sobre o entretenimento. Aos poucos, transformou as rejeições em combustível. Em 2025, em entrevista a Skiri Middlewish, ele afirmou que cada fracasso o havia tornado mais adaptável. O ator, que um dia se sentiu perdido entre dois mundos, agora aprendia a se reinventar em ambos.
Ao olhar para trás, reconheceu que os altos e baixos eram partes inevitáveis de uma carreira sólida. A reconstrução de sua imagem e a superação das críticas, porém, não vieram sem turbulências. Enquanto se reinventava como artista, Keren também enfrentava a exposição da vida pessoal, os rumores e as polêmicas que testariam sua paciência e sua credibilidade diante do público. Com o sucesso vieram também as controvérsias. Keren Bürsin, apesar de manter uma postura discreta, acabou no centro de vários rumores ao longo da carreira. A fama, especialmente após o sucesso mundial de Sensal Cap, trouxe uma atenção intensa da mídia turca e internacional. Em 2021, no auge da série, começaram a circular boatos sobre relacionamentos com colegas de elenco. A imprensa especulava sobre envolvimentos com atrizes como Demet Özdemir e Hande Erçel, o que rapidamente virou assunto nas redes sociais. Keren, que sempre valorizou a privacidade, passou a lidar com um tipo de exposição que ia além da carreira. Em meio aos rumores, optou por se posicionar com calma e respeito. Disse em entrevistas que não queria que sua vida pessoal definisse sua trajetória profissional. Essa postura madura ajudou a conter parte das especulações, mas não evitou que a curiosidade do público crescesse. Cada aparição, cada publicação nas redes e cada comentário era analisado em busca de pistas sobre sua vida amorosa. Outra polêmica marcante ocorreu em maio de 2021, quando ele publicou uma mensagem em apoio aos direitos humanos na Palestina, durante um momento de tensão no Oriente Médio. A intenção era humanitária, mas parte do público interpretou de forma equivocada, acusando-o de posicionamento político controverso. Keren precisou explicar que defendia o diálogo e a empatia, sem atacar nenhum povo ou religião. Sua atitude firme e equilibrada foi elogiada por fãs e colegas de profissão, que destacaram sua coragem em se manifestar sobre um tema delicado. No mesmo ano, um episódio curioso chamou a atenção. Sua conta no Instagram, com milhões de seguidores, foi repentinamente desativada. Sem entender o motivo, ele expressou irritação no Twitter e questionou a plataforma sobre a situação. A notícia tomou conta dos sites de entretenimento e gerou teorias sobre censura e violação de direitos autorais. Dias depois, Keren recuperou o acesso, mas usou a experiência para refletir sobre a dependência das redes sociais e a pressão constante da exposição digital. Em 2025, novos rumores voltaram a circular, desta vez sobre um suposto casamento secreto com Hande Erçel. Fotos antigas do casal ressurgiram e reacenderam especulações. Fontes próximas negaram qualquer cerimônia, e ambos seguiram focados em suas carreiras. A situação mostrou novamente como a curiosidade do público sobre a vida amorosa de Keren permanecia intensa, mesmo anos após o fim do relacionamento. Apesar das controvérsias, Keren aprendeu a lidar com a fama de forma mais consciente. Em entrevistas concedidas à imprensa internacional, afirmou que prefere concentrar energia em causas reais, como o ativismo social. Desde 2021, como embaixador do movimento Reforço da ONU Mulheres na Turquia, usa sua visibilidade para promover igualdade de gênero e inspirar mudanças positivas. As polêmicas não destruíram sua imagem, mas o tornaram mais atento e reservado. Ele compreendeu que o preço da fama é a constante vigilância do público, algo que exige equilíbrio e maturidade. E enquanto as manchetes tentavam capturar sua vida pessoal, Keren seguia em frente, enfrentando desafios ainda mais profundos em sua jornada emocional e familiar, onde o sucesso nem sempre era suficiente para preencher o vazio deixado por perdas e separações. Keren Bürsin sempre foi visto como um homem reservado, mas seus relacionamentos e laços familiares revelam muito sobre sua personalidade. Filho único, ele cresceu cercado de amor, mas também de mudanças constantes. A vida nômade o afastou de uma convivência duradoura com parentes próximos, especialmente os avós paternos, o que gerou desde cedo um sentimento de perda e instabilidade. Ainda assim, Keren acredita aos pais sua força emocional. Pamir e Siden sempre o apoiaram, mesmo quando suas escolhas pareciam incertas. No campo amoroso, Keren viveu histórias intensas que marcaram diferentes fases da vida. O primeiro relacionamento conhecido aconteceu em 2014, com a atriz Yağmur Töresevsin, colega de elenco na série Güneş Beklerken. O romance começou durante as gravações e despertou grande interesse da mídia. Embora breve, a relação foi importante para ambos. Anos depois, em 2022, Keren se referiu a Yağmur como uma amiga próxima, mostrando maturidade e respeito pela história que viveram. O relacionamento mais duradouro de Keren foi com a atriz Serenay Sarıkaya, entre 2015 e 2019.
Eles formavam um dos casais mais admirados da televisão turca, conhecidos pela parceria e apoio mútuo em meio a agendas de trabalho intensas. No entanto, as pressões profissionais e a falta de tempo acabaram afastando o casal. O término foi discreto, mas deixou marcas profundas. Keren já declarou em entrevistas que esse período o ensinou sobre os limites entre vida pessoal e carreira, e sobre a importância de não perder a própria identidade em meio ao amor. Em 2020, enquanto protagonizava a série Sinsal Cap, viveu um novo capítulo sentimental com a colega Andersel. O romance floresceu nos bastidores e se tornou público durante uma viagem às Maldivas. O casal conquistou milhões de fãs que torciam pela união dentro e fora da tela. No entanto, em 2022, a relação chegou ao fim. Andy apagou as fotos do casal das redes, e os dois seguiram caminhos separados. Para Keren, o término foi doloroso, marcado por exposição e especulações. Em 2025, em entrevistas, ele reconheceu que misturar trabalho e amor foi uma escolha difícil e que aprendeu a se proteger emocionalmente depois dessa experiência. Nos anos seguintes, surgiram rumores de novos relacionamentos, incluindo um breve envolvimento com Melissa Sabank-Tapan, neta de uma influente família empresarial. Entre 2024 e 2025, a relação terminou por diferenças familiares e de estilo de vida. Também circularam boatos sobre uma aproximação com Selin Yakulu, mas Keren manteve silêncio, preferindo preservar sua intimidade. Apesar dos altos e baixos, Keren nunca perdeu a fé no amor e na família. Em entrevistas recentes, mencionou que busca estabilidade emocional e que aprendeu a valorizar conexões verdadeiras. A proximidade com os pais e a irmã Melissa se tornou sua principal âncora. Ele os visita sempre que pode e costuma compartilhar momentos de afeto fora dos holofotes. Entre separações, perdas e recomeços, Keren amadureceu. Cada experiência amorosa o moldou, fortalecendo sua visão sobre o que realmente importa. Mas por trás da aparência confiante ainda existiam desafios invisíveis, especialmente relacionados à saúde física e mental, que o acompanhariam ao longo da jornada. Por trás do carisma e da imagem de força, Keren Bürsin enfrentou momentos de fragilidade que moldaram sua visão sobre a vida e a carreira. Desde a adolescência, ele conheceu de perto as dificuldades emocionais causadas pela adaptação a diferentes países e culturas. Quando se mudou para o Texas em 1999, ainda criança, foi alvo de bullying por causa de seu nome, sotaque e origem. Após os atentados de 11 de setembro, o preconceito contra muçulmanos se intensificou e Keren viveu um período de profunda tristeza. O isolamento e a rejeição o levaram a um estado de depressão que durou meses. A família o apoiou e o ajudou a recuperar a autoestima, incentivando-o a se conectar com suas raízes culturais. A arte se tornou seu refúgio. No teatro e na música, encontrou um espaço seguro para expressar sentimentos reprimidos. Essa fase o marcou para sempre e influenciou sua empatia por causas sociais. Anos depois, ele lembraria que essa dor de juventude foi a base de sua sensibilidade como ator e de seu compromisso com o ativismo voltado à saúde mental. Com o passar do tempo, outros desafios surgiram, dessa vez ligados ao corpo. Em 2023, durante o auge das gravações de novas produções, Keren sofreu uma hérnia lombar causada por treinos intensos de kickboxing. A dor era constante e, após exames detalhados, ele precisou passar por uma cirurgia de emergência. O procedimento foi bem-sucedido, mas exigiu meses de repouso e fisioterapia. Durante esse período, ele se afastou dos sets e se concentrou em recuperar o equilíbrio físico e mental. A recuperação foi lenta, e Keren aproveitou o tempo de inatividade para refletir sobre os limites do próprio corpo. Passou a adotar uma rotina de exercícios mais moderada, praticando yoga e meditação. Em entrevistas, contou que o processo o ensinou a respeitar o ritmo natural da vida e a não se cobrar tanto. Além da lesão lombar, enfrentou outros contratempos. Em 2023, durante as filmagens da série A Soxeversen, precisou ser internado por 2 dias devido a uma infecção corporal que causou febre alta e fadiga. Felizmente recuperou-se rapidamente, mas o episódio serviu de alerta sobre o estresse físico das longas jornadas de gravação. Em 2022, testou positivo para Covid-19 e passou o período de isolamento em casa. Sem sintomas graves, aproveitou o tempo para ler, montar quebra-cabeças e se dedicar a hobbies simples. Ele comentou que montar modelos de Lego, alguns com até 7.000 peças, tornou-se uma terapia silenciosa que o ajuda a lidar com a ansiedade e a desconectar do ritmo frenético do trabalho. Keren não tem histórico de vícios conhecidos. Sempre valorizou o equilíbrio e o cuidado com o corpo.
É adepto de uma vida saudável, com alimentação equilibrada e prática regular de esportes. Ainda assim, admite que a saúde mental exige atenção constante. Essas experiências o tornaram mais consciente da importância de cuidar do corpo e da mente. Cada obstáculo superado reforçou sua resiliência e o preparou para os desafios que viriam, incluindo novas cirurgias e tratamentos médicos que voltariam a testar sua força nos anos seguintes. A trajetória de Keren Bürsin também foi marcada por momentos delicados relacionados à saúde física, que o obrigaram a repensar prioridades e desacelerar o ritmo. Em 2023, após anos de treinos intensos e longas gravações, ele começou a sentir dores constantes na região lombar. Exames detalhados confirmaram o diagnóstico de uma hérnia de disco agravada. O problema, resultado de sobrecarga muscular e esforço repetitivo, exigiu uma cirurgia de emergência. O procedimento foi realizado em Istambul e felizmente teve sucesso. Após a operação, Keren passou meses em recuperação. A fase de repouso absoluto foi um desafio, especialmente para alguém acostumado à rotina ativa e ao trabalho constante. A fisioterapia se tornou parte diária de sua vida. Ele aprendeu a importância da paciência e da disciplina na reabilitação, reconhecendo que ignorar os sinais do corpo havia sido um erro. Essa experiência mudou sua relação com o próprio corpo e o fez repensar a pressão que colocava sobre si mesmo. Durante o período de recuperação, Keren adotou uma rotina mais leve. Reduziu os exercícios de impacto e incluiu práticas de yoga e alongamento para manter a flexibilidade sem comprometer a coluna. Também passou a valorizar o descanso e o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Reportagens de 2023 indicam que ele transformou a convalescença em aprendizado, compartilhando discretamente mensagens de incentivo aos fãs sobre resiliência e autocuidado. Em 2024, já recuperado, Keren voltou às filmagens de The Blue Cave, um projeto que exigia esforço físico moderado, mas seguro. Mesmo assim, enfrentou pequenos incidentes como torções e fadiga muscular, tratados com sessões regulares de fisioterapia. Seu comprometimento com a recuperação o ajudou a evitar recaídas e a retomar a confiança nos movimentos. Outro procedimento que chamou atenção foi um transplante capilar realizado em 2025, notado por fãs após sua aparição pública em Dubai. O ator nunca negou a intervenção e tratou o tema com naturalidade. Para ele, o procedimento representou um gesto de renovação pessoal, não apenas estética. Depois de anos sob os holofotes e após um término amoroso difícil, decidiu cuidar de si mesmo e investir em bem-estar. O resultado foi sutil e elogiado, refletindo um homem que buscava se reconectar com a própria imagem. Ao longo dos anos, Keren também precisou lidar com pequenas lesões decorrentes de cenas de ação e treinamento. Durante as gravações de The Blue Cave, sofreu entorses e contusões leves, tratadas com acompanhamento médico contínuo. Ele sempre preferiu realizar suas próprias cenas, o que aumentava o risco de acidentes, mas mostrava seu comprometimento profissional. Além dos cuidados físicos, Keren passou a valorizar abordagens complementares de saúde. Em entrevistas concedidas em 2024, destacou a importância da meditação, da alimentação equilibrada e de terapias alternativas como o Reiki e a respiração guiada. Essas práticas o ajudaram a manter o foco e a estabilidade emocional em meio à pressão da carreira. Cada cirurgia e tratamento foi uma lembrança de que a vulnerabilidade também faz parte da vida de quem vive sob os refletores. Para Keren, cuidar de si tornou-se uma forma de gratidão e autoconhecimento. E mesmo recuperado, ele sabia que ainda enfrentaria desafios emocionais mais profundos, ligados às perdas e despedidas que marcariam os anos seguintes. As perdas marcaram momentos decisivos na vida de Keren Bürsin, moldando seu caráter e seu olhar sobre o mundo. Desde jovem, ele aprendeu que a ausência pode transformar tanto quanto a presença. A primeira grande perda ocorreu antes de 2013, quando um amigo de infância com quem mantinha forte laço morreu repentinamente nos Estados Unidos. A notícia o abalou profundamente e se tornou um ponto de virada. Foi esse episódio que o fez repensar o rumo da própria vida e decidir retornar à Turquia. Em entrevistas, contou que a dor o impulsionou a se reconectar com suas origens e a mergulhar na atuação como forma de dar sentido à ausência. A volta ao país natal coincidiu com o início de sua carreira televisiva em Gonezi Beklerken. Em muitas cenas dramáticas, o público percebeu a emoção genuína que ele transmitia. Amigos próximos afirmam que parte dessa intensidade vinha da experiência real de luto que o marcou para sempre. O sofrimento se transformou em combustível artístico e emocional, moldando um ator mais sensível e humano.
Com o passar dos anos, novas despedidas cruzaram seu caminho. Durante as gravações da série Seref Meselezi, entre 2014 e 2015, a morte inesperada de um colega de elenco trouxe novamente o peso da perda. O ambiente de filmagem se tornou silencioso e reflexivo, e Keren, segundo relatos da equipe, foi um dos mais afetados. Guardou a tristeza de forma discreta, preferindo homenagear o colega em particular, com gestos de respeito e apoio à equipe. Em 2025, um episódio de grande comoção reacendeu lembranças dolorosas. A mãe da atriz Nilperi Sakinkaya, amiga e parceira de cena em Buseir Arkandangelesik, faleceu após uma batalha contra o câncer. Keren compareceu ao funeral em Istambul, ao lado de várias personalidades da televisão turca, incluindo Hande Erçel. A presença dele, discreta e solidária, foi vista como um gesto de empatia e maturidade. Aquela despedida coletiva o fez refletir novamente sobre a fragilidade da vida e a importância de estar presente para os amigos. Apesar de não ter vivido a perda de pais ou irmãos, Keren demonstrou preocupação constante com o envelhecimento dos familiares. Em entrevistas de 2025, comentou o medo de perder os pais, que considera seus maiores exemplos de amor e resiliência. Essa consciência o motivou a valorizar mais o tempo em família e a diminuir a distância causada pela rotina de gravações. O luto para Keren nunca foi apenas tristeza. Ele aprendeu a transformar a dor em empatia e expressão artística. Essa capacidade ficou evidente em papéis que exploram o sofrimento humano, como no filme The Blue Cave, lançado em 2024, onde interpretou um homem em busca de redenção após uma grande perda. A crítica destacou a intensidade emocional da atuação, reflexo direto das vivências pessoais que ele enfrentou. Essas experiências o tornaram mais introspectivo, mas também mais grato. Keren passou a enxergar a vida com um senso de urgência e propósito, valorizando gestos simples e relações verdadeiras. Cada perda deixou uma marca, mas também o aproximou da própria essência. E enquanto lidava com a dor das despedidas, enfrentava outro tipo de isolamento, mais silencioso e pessoal, que surgiria em momentos de afastamento da mídia e de incertezas profissionais. Apesar da imagem de sucesso e confiança, Keren Bürsin enfrentou períodos de solidão e incerteza que quase o fizeram desistir da carreira. Muito antes de se tornar um nome conhecido na Turquia, viveu anos de instabilidade financeira em Los Angeles. Após se formar na Emerson College, mudou-se para a cidade com o sonho de viver da arte, mas encontrou uma realidade dura. Sem contatos na indústria e com inglês ainda marcado pelo sotaque turco, passou meses sem trabalho fixo. Para sobreviver, aceitou empregos temporários, dirigindo carros e fazendo entregas. O jovem ator, que sonhava com grandes produções, conheceu de perto a solidão das grandes cidades e a frustração de ser constantemente rejeitado em audições. Esses anos nos Estados Unidos foram um teste de resistência. Em entrevistas, Keren contou que chegou a viver com orçamentos apertados e que a instabilidade o fez duvidar do próprio talento. Ainda assim, recusou-se a desistir. A cada recusa, lembrava-se do apoio dos pais e da paixão pela atuação. Esse período de dificuldade o ensinou a valorizar pequenas conquistas e o preparou emocionalmente para o futuro. Mesmo depois da fama, o isolamento voltou a fazer parte de sua vida em diferentes formas. Em 2021, durante o auge de Sensal Cap, sua conta no Instagram foi inesperadamente deletada, removendo milhões de seguidores e anos de registros. O episódio o abalou e gerou um sentimento de desconexão com os fãs. Em vez de reagir impulsivamente, Keren aproveitou o hiato para se afastar das redes e refletir sobre o excesso de exposição. Essa pausa revelou seu cansaço diante do ritmo frenético da mídia e da cobrança constante por novidades. Em 2022, após o término com Hande Erçel, decidiu desaparecer temporariamente do cenário público. Passou semanas longe das câmeras, dedicando-se ao golfe, à leitura e à convivência com amigos próximos como Kemal Someli e Ilhan Sabank. A imprensa interpretou seu afastamento como abandono de carreira, mas ele estava apenas priorizando a saúde mental. A solidão, nesse caso, tornou-se uma forma de cura. O isolamento físico voltou em 2023, após a cirurgia de hérnia lombar. Foram meses de recuperação em casa, longe dos sets e da rotina criativa. Keren descreveu essa fase como um tempo de silêncio forçado. Sem a correria das gravações, mergulhou na escrita e em projetos pessoais, transformando a ausência de trabalho em oportunidade de autoconhecimento. Embora tenha sentido falta da interação com o público, aprendeu a encontrar paz em atividades simples, como construir modelos de Lego e caminhar ao ar livre.
A mídia, por outro lado, interpretou seus períodos de afastamento como sinais de decadência. Manchetes especulavam sobre o fim de sua popularidade, ignorando o esforço por trás das pausas. No entanto, quando retornava, sempre o fazia com projetos consistentes e autenticidade. Esses momentos de solidão ensinaram a Keren que o sucesso não é constante e que o verdadeiro valor está em permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando os holofotes se apagam. O isolamento, antes visto como fraqueza, tornou-se parte essencial de sua jornada. E foi dessa introspecção que surgiram novas forças para encarar as desilusões e traumas que moldariam sua personalidade nos anos seguintes. A trajetória de Keren Bürsin não foi apenas construída por conquistas e prêmios, mas também por cicatrizes emocionais que o tornaram mais humano. Desde cedo enfrentou choques culturais e experiências que moldaram sua visão sobre o mundo. A adolescência nos Estados Unidos coincidiu com um dos períodos mais difíceis de sua vida. O impacto dos atentados de 11 de setembro mudou o ambiente social e o transformou em alvo de preconceito. O jovem turco de sotaque diferente passou a lidar com comentários hostis e olhares desconfiados. A rejeição o fez questionar sua identidade e o lugar que ocupava no mundo. Por um tempo sentiu vergonha de suas origens, até que, com o apoio da família, reencontrou orgulho em ser quem era. Essa experiência de exclusão o ensinou a importância da empatia e se tornaria a base para seu ativismo futuro. A segunda grande desilusão veio na juventude, quando tentou se firmar como ator em Hollywood. A crença no sonho americano se mostrou ilusória. Anos de audições frustradas e papéis pequenos em produções de baixo orçamento revelaram a face impiedosa da indústria. Em entrevistas, Keren contou que acreditava que talento e esforço bastavam, mas percebeu que o sucesso dependia também de sorte e conexões. Essas decepções o tornaram mais resiliente. Quando decidiu retornar à Turquia, fez isso não como fuga, mas como reconexão com suas raízes e propósito. As dores sentimentais também deixaram marcas profundas. O fim do relacionamento com Andersel em 2022 foi um dos episódios mais comentados de sua vida. O casal, que encantava o público dentro e fora das telas, viu a relação desmoronar sob o peso da fama. Keren sofreu com a exposição e a invasão de privacidade, mas transformou a dor em aprendizado. Em 2025, comentou que entendia agora a necessidade de manter distância entre vida pessoal e profissional. A separação o fez valorizar a individualidade e a importância de curar o coração antes de se entregar novamente. Outra perda significativa foi a morte do amigo de infância que o inspirou a voltar à Turquia em 2013. Esse evento redefiniu sua maneira de enxergar a arte e o sentido de viver. Ele percebeu que a vida é passageira e que o tempo deve ser dedicado ao que realmente importa. A partir daí, passou a encarar cada projeto como uma oportunidade de deixar algo significativo para o público. Ao longo dos anos, Keren aprendeu que os traumas não são obstáculos, mas pontes para o autoconhecimento. As críticas, os fracassos e as perdas o tornaram mais sensível e consciente. Em conversas públicas, destacou que o sofrimento o ensinou a viver com humildade, e que a vulnerabilidade pode ser uma fonte de força. Hoje ele é visto como um artista completo, não apenas pelo talento, mas pela autenticidade com que compartilha suas dores e superações. Cada ferida se transformou em inspiração. Keren segue explorando novas formas de arte, com projetos que unem atuação, escrita e ativismo social. Sua jornada prova que a grandeza não está em evitar quedas, mas em se reerguer com mais propósito e humanidade a cada desafio. E então, gostou de saber tudo sobre a vida de Keren Bürsin em 2025? Conta aqui nos comentários o que você achou deste vídeo e se ficou surpreso com alguma informação. A sua opinião é muito importante para mim. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreve-se agora e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de mais conteúdos como este sobre seus artistas favoritos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.